Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha! O burburinho começou a se espalhar nas redes sociais como fogo em palha seca, e ninguém conseguia acreditar na notícia que circulava entre torcedores e jornalistas esportivos. A gigante Ambev, famosa por seu império de bebidas, teria assumido todas as dívidas do Flamengo, um dos clubes mais amados e odiados do país, e a reação da torcida foi simplesmente explosiva. Em grupos de WhatsApp, Twitter e TikTok, vídeos de torcedores comemorando a notícia se multiplicavam rapidamente, com memes, gifs e declarações apaixonadas. Muitos se perguntavam se era verdade ou apenas mais uma daquelas fake news que surgem em momentos de expectativa. Mas fontes internas do clube, segundo rumores de bastidores, teriam confirmado que a negociação está praticamente fechada, envolvendo uma operação financeira complexa que cobriria não apenas dívidas antigas, mas também investimentos estratégicos para reforçar o elenco e infraestrutura do Flamengo. Os valores envolvidos seriam astronômicos, de fazer qualquer mortal comum ficar de queixo caído, e a ideia de que uma empresa privada poderia resgatar o time carioca do sufoco financeiro parecia coisa de filme. Mas a empolgação dos torcedores mostrava que a esperança e a paixão muitas vezes superam qualquer lógica racional. Além do impacto financeiro, a notícia gerou debates calorosos sobre o futuro do Flamengo e sobre a influência de grandes corporações no futebol brasileiro. Muitos torcedores se perguntavam se a Ambev passaria a ter voz ativa nas decisões do clube, desde contratações de jogadores até escolhas estratégicas do time, o que poderia alterar completamente a dinâmica tradicional da instituição. Nos bastidores, jornalistas especializados especulavam sobre como a diretoria rubro-negra estaria lidando com essa reviravolta, e rumores de reuniões secretas se espalhavam como um rastilho de pólvora. Entre comentários empolgados e céticos, surgiam teorias sobre possíveis contrapartidas, acordos publicitários e até mesmo mudanças na gestão do futebol profissional. A torcida, por outro lado, parecia viver em uma bolha de felicidade, compartilhando expectativas de títulos, reforços milionários e estabilidade financeira que há muito tempo parecia inalcançável. A hashtag #AmbernoFlamengo começava a dominar as redes, e até jogadores do elenco postavam indiretas de comemoração, aumentando ainda mais o frenesi em torno da notícia. Era como se o Flamengo tivesse acabado de ganhar a loteria, e a combinação de alegria, especulação e curiosidade formava um cenário perfeito para que cada detalhe da negociação fosse analisado com lupa. Enquanto a euforia tomava conta das redes sociais, surgiam também comentários de torcedores de outros clubes, alguns incrédulos, outros críticos, questionando os impactos dessa movimentação no equilíbrio do futebol brasileiro. A possibilidade de uma empresa assumir todas as dívidas de um dos maiores clubes do país parecia ultrapassar os limites do comum, e a discussão sobre ética, mercado e futebol rendia horas de debate nos bastidores. Entre especulações sobre valores exatos, prazos e cláusulas contratuais, circulavam rumores sobre encontros secretos em escritórios de alto luxo, com executivos e dirigentes alinhando cada detalhe para oficializar a operação. Não faltavam teorias conspiratórias, boatos sobre interesses pessoais e até apostas sobre quem seria o próximo presidente a se beneficiar dessa intervenção. Cada comentário, cada postagem, cada vídeo compartilhado alimentava ainda mais o clima de expectativa, criando uma narrativa quase cinematográfica em torno do Flamengo e da Ambev, como se o futebol tivesse se tornado palco de um grande reality show financeiro. E enquanto a torcida celebrava, os jornalistas se preparavam para cobrir cada movimento, cada declaração, cada rumor, transformando cada detalhe em notícia quente para a madrugada. No meio de tudo isso, começaram a circular informações sobre possíveis reforços que poderiam chegar ao Flamengo graças a esse aporte financeiro. Jogadores de peso, nomes especulados há anos e promessas internacionais começaram a surgir em listas de rumores que pareciam impossíveis, mas que, diante da notícia da Ambev, ganhavam corpo. Torcedores compartilhavam vídeos imaginando a torcida em um estádio lotado, com craques entrando em campo, e discussões sobre táticas, esquemas e titulares dominavam grupos de WhatsApp. Até ex-jogadores começaram a comentar nas redes, deixando indiretas enigmáticas que só aumentavam a especulação.
Cada rumor era tratado como se fosse um fato consumado, e a mistura de expectativa, esperança e euforia transformava o Flamengo em um verdadeiro epicentro de debates e sonhos, em que cada torcedor se via como protagonista de uma história épica prestes a se desenrolar. Era como se todo o caos financeiro do passado tivesse sido varrido de uma hora para outra, dando espaço para uma nova era de possibilidades, títulos e, principalmente, emoções para milhões de fãs apaixonados. Entre jornalistas, ex-dirigentes e influenciadores, a notícia se transformou em tema de programas, podcasts e transmissões ao vivo. Cada detalhe era analisado minuciosamente, e os boatos sobre valores envolvidos, prazos de pagamento e até possíveis cláusulas de publicidade da Ambev se tornavam pauta constante. Torcedores discutiam se a empresa teria controle direto sobre decisões do clube, e se essa influência poderia impactar a identidade histórica do Flamengo. Alguns fanáticos criavam narrativas imaginárias de como seria a vida do clube com o patrocínio integral, com estádios reformados, centros de treinamento de alto padrão e elencos capazes de brigar por todos os títulos possíveis. A ideia de estabilidade financeira parecia surreal, e a mistura entre sonho e rumor deixava todos em um estado de expectativa quase coletiva, como se cada postagem nas redes sociais fosse um indício de que a notícia poderia se concretizar a qualquer momento. O clima de incerteza e empolgação, porém, deixava claro que, independentemente de confirmações oficiais, o Flamengo já havia vencido em termos de entusiasmo, mobilizando milhões em torno de um rumor que parecia cada vez mais palpável. Mesmo com a ausência de confirmações formais, a torcida já se sentia vencedora, como se a Ambev tivesse colocado o Flamengo em uma posição de poder jamais vista na história recente do futebol brasileiro. A mistura de euforia, ansiedade e especulação transformava cada conversa em oportunidade para alimentar o burburinho, e cada nova postagem nas redes sociais era recebida como um combustível para essa chama crescente. O impacto cultural da notícia também começou a ser sentido, com memes, camisetas personalizadas, vídeos de celebração e campanhas digitais que rapidamente se tornavam virais, criando uma narrativa paralela em que o Flamengo se tornava o protagonista absoluto. O senso de pertencimento da torcida aumentava exponencialmente, e debates acalorados sobre futebol, finanças e gestão transformavam-se em entretenimento e engajamento sem precedentes. Era como se o rumor tivesse se transformado em um fenômeno social, capaz de unir, dividir, provocar e apaixonar milhões de pessoas ao mesmo tempo, mostrando que, no futebol, a linha entre realidade e especulação pode ser extremamente tênue, e o entusiasmo da torcida é sempre capaz de ultrapassá-la. Com a notícia espalhando-se como rastilho de pólvora, começaram a surgir teorias ainda mais ousadas sobre os próximos passos do Flamengo com o apoio da Ambev, e a imaginação da torcida parecia não ter limites. Nos fóruns e redes sociais, torcedores criavam cenários em que o clube se tornaria uma verdadeira potência financeira e esportiva, capaz de competir de igual para igual com gigantes europeus. Enquanto memes satíricos brincavam com a ideia de que até a cerveja oficial do estádio passaria a ser distribuída gratuitamente. Entre especulações sobre contratações de técnicos renomados, jogadores de seleção e até estratégias de marketing internacional, a sensação era de que cada detalhe da negociação tinha potencial de mudar o rumo da história do futebol brasileiro. Influenciadores esportivos começaram a discutir em vídeos ao vivo como a Ambev poderia impactar negociações futuras, desde a construção de centros de treinamento ultramodernos até a implementação de tecnologias de ponta para melhorar desempenho físico e estratégico. A expectativa se transformou em uma mistura de entusiasmo e ansiedade, com torcedores criando listas intermináveis de sonhos e desejos para o futuro do Flamengo, imaginando títulos nacionais e internacionais, e questionando como outras torcidas reagiriam diante de um time que, de repente, parecia capaz de tudo graças ao aporte milionário de uma das maiores empresas do país. Enquanto a repercussão crescia, surgiram debates sobre a responsabilidade social e o poder das corporações no futebol, levantando questionamentos sobre a influência que uma empresa como a Ambev poderia ter na identidade histórica do Flamengo. Jornalistas especializados começaram a investigar os possíveis impactos da operação, buscando entender se haveria cláusulas que garantiriam autonomia à diretoria rubro-negra ou se decisões estratégicas poderiam ser diretamente influenciadas pelo conglomerado de bebidas. Nos bastidores, rumores sobre reuniões secretas, contratos sigilosos e negociações complexas se multiplicavam,
e cada detalhe que surgia alimentava o imaginário da torcida, transformando a especulação em quase uma obsessão coletiva. Entre memes, comentários apaixonados e teorias conspiratórias, a torcida se dividia entre aqueles que comemoravam sem reservas e os céticos que ponderavam sobre riscos de dependência financeira, possível perda de controle sobre o clube e impactos em sua cultura esportiva. Mas, apesar das preocupações, a narrativa dominante era de esperança e celebração, com a sensação de que, finalmente, o Flamengo poderia respirar financeiramente, contratar melhor, sonhar alto e transformar sonhos antigos em realidade, mesmo que tudo ainda estivesse envolto em rumores e expectativas não confirmadas oficialmente. A euforia da torcida ganhou novas proporções quando começaram a circular vídeos de supostos jogadores interessados em se transferir para o Flamengo, citando o impacto do aporte da Ambev como motivo principal. Nomes de destaque, especulados há anos, passaram a ser mencionados em listas de transferências, alimentando discussões acaloradas sobre escalações, táticas e formações possíveis. Em grupos de WhatsApp, torcedores criavam enquetes imaginando a combinação ideal de craques no elenco, enquanto perfis nas redes sociais compartilhavam memes e montagens de jogadores já vestindo a camisa rubro-negra, como se o sonho estivesse prestes a se concretizar. Influenciadores e comentaristas esportivos participavam de lives especulando sobre negociações milionárias, salários astronômicos e contratos longos que poderiam transformar o Flamengo em um dos clubes mais competitivos do continente. Cada rumor lançado era replicado dezenas de vezes, amplificando a sensação de que algo histórico estava prestes a acontecer. O clube, que já era gigante no futebol brasileiro, parecia agora entrar em uma nova dimensão, onde a combinação entre paixão da torcida, marketing poderoso e investimentos corporativos poderia redefinir não apenas sua trajetória esportiva, mas também a forma como o futebol brasileiro se relaciona com grandes empresas e a gestão financeira de clubes tradicionais. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores, jornalistas investigativos afirmavam que a operação envolvia um planejamento meticuloso e estratégico, que incluiria pagamentos escalonados de dívidas antigas, investimentos imediatos em infraestrutura e a criação de um fundo especial para reforços e melhorias contínuas. As especulações sobre valores, prazos e cláusulas contratuais se multiplicavam, enquanto torcedores imaginavam um estádio totalmente reformado, centros de treinamento equipados com tecnologia de ponta e até projetos sociais financiados pelo conglomerado. A narrativa criada em redes sociais fazia com que cada detalhe da suposta negociação fosse amplificado, discutido e compartilhado incessantemente, gerando uma atmosfera de expectativa que parecia consumir todos os espaços de conversa sobre futebol. A ansiedade da torcida se misturava à empolgação, e cada pequena confirmação ou rumor ganhava status de notícia oficial, criando uma bolha de entusiasmo quase coletiva. Entre discussões sobre possíveis contrapartidas e debates sobre o impacto da presença corporativa, surgiam também reflexões sobre o papel do Flamengo como líder de torcida, símbolo cultural e influenciador social, tornando a notícia sobre a Ambev algo muito maior do que apenas finanças. Era a possibilidade de redefinir toda a experiência do clube, com repercussão emocional, social e esportiva sem precedentes, alimentando sonhos e expectativas com cada novo rumor. O impacto psicológico e social da notícia também começou a ser notado, com torcedores relatando uma sensação de euforia coletiva que ultrapassava o campo esportivo. Conversas em bares, casas e redes sociais giravam em torno de possibilidades que pareciam quase cinematográficas, com cada rumor sobre contratações, reformas e projetos futuros sendo tratado como fato consumado. Influenciadores digitais aproveitavam o momento para criar conteúdo, debatendo cenários, divulgando supostas planilhas financeiras e discutindo estratégias que a Ambev poderia implementar, o que só aumentava a sensação de realidade em torno de rumores que ainda careciam de confirmação. A narrativa construída em torno do Flamengo, suas dívidas e o suposto apoio corporativo transformou-se em um fenômeno social, cultural e esportivo, envolvendo milhões de torcedores em uma experiência coletiva única, onde cada comentário, postagem ou vídeo compartilhado servia para alimentar ainda mais a imaginação e a expectativa. Memes, teorias conspiratórias,
Listas de reforços e vídeos de comemoração se tornaram parte do cotidiano de milhares, reforçando a ideia de que o rumor tinha vida própria e que o Flamengo, mesmo sem confirmações oficiais, já havia se tornado protagonista de uma história extraordinária no futebol brasileiro, capaz de mobilizar multidões em torno de uma esperança que parecia quase palpável. Entre especulações e celebridades do futebol comentando nas redes, o rumor ganhou dimensões internacionais, com torcedores estrangeiros se mostrando curiosos e surpresos com a possibilidade de uma empresa privada assumir integralmente as dívidas de um grande clube brasileiro. Influenciadores criaram vídeos traduzidos, explicando a magnitude da operação e comparando com casos de clubes europeus, enquanto a imprensa esportiva nacional se via obrigada a acompanhar cada detalhe da especulação, mesmo sem confirmações oficiais. A mistura de cultura pop, paixão futebolística e mercado financeiro transformou a notícia em um verdadeiro fenômeno, com discussões sobre o papel das corporações, sustentabilidade financeira e impacto esportivo dominando a pauta. Entre memes, vídeos, comentários e enquetes, a sensação de que o Flamengo estava prestes a entrar em uma nova era quase palpável, e cada rumor se tornava combustível para a narrativa coletiva de que algo histórico estava prestes a acontecer. A torcida, em êxtase, parecia viver um conto de fadas moderno, onde cada notícia, por mais pequena que fosse, poderia ser o prenúncio de uma revolução no futebol nacional, unindo emoção, especulação e paixão em uma tempestade perfeita de entusiasmo e expectativa. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!